quem não conhece, esse site chama-se Status Invest, tá, pessoal? Então, se você logar nele, se você entrar no site do Status Invest, tem muitas funções legais. Por aqui você consegue encontrar muitas coisas. Então, por exemplo, internacional, você consegue fazer uma busca avançada sobre estoques, sobre ativos, né, ações, lá de fora, sobre REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Você consegue fazer para as ações brasileiras, então você encontra um perfil para cada uma das ações, consegue fazer busca avançada. Então, enfim, para FIIs, para BDRs, para fundos, cripto, enfim, tesouro, né, que título público a gente também encontra. E eu vou usar o Status Invest, porque é uma plataforma muito boa, e vou mostrando por ele aqui o que aconteceu com essas empresas, né? Então vamos começar por Petro. Vou matando aqui um pouco das dúvidas de Petro, vou falar rapidinho o que aconteceu com a empresa e convido vocês a irem deixando os comentários, beleza? Então vamos lá. Primeiro por indicadores, né? Acho que o que mais salta aos olhos aqui é quando a gente coloca o dividend yield de Petro, né? Se a gente reparar, Petrobras está com dividend yield nos últimos 12 meses próximo a 50, né, 51,89% do valor de mercado. Então, para quem é iniciante ou para quem não tem experiência, o que isso significa? Significa que nos últimos 12 meses, a Petrobras pagou 50% do valor de mercado dela em dividendos. E qual que é a história da Petrobras? Só para vocês entenderem. A Petro, durante um tempo, né, uns anos atrás, ela foi a companhia, né, a empresa de maior endividamento nominal do mundo. Ela era a empresa mais endividada do mundo nominalmente. Por alguns motivos micro, né, enfim, de gestão da companhia, mas também por alguns motivos macroeconômicos. Então, do preço do barril do petróleo, que estava baixo. Então, durante a última década, a gente tinha a China que crescia a taxas de 2 dígitos lá em 2000. Em 2010, a China começou a arrefecer um pouco o crescimento, e isso derrubou um pouco do preço do barril do petróleo, porque a China é uma grande importadora de Brent, né, de barril de petróleo, e jogou o preço para baixo, muito por conta dessa desaceleração da China. Com isso, todas as petroleiras no mundo, incluindo a Petrobras, elas ficaram reféns e acabaram caindo um pouco, tá? Então, com esse micro um pouco mais, digamos, mais fraco e um macro também mais desafiador, a Petrobras enfrentou momentos bem difíceis, digamos assim, na última década. Só que, com a pandemia, não sei quem se lembra, o barril de petróleo chegou a valer negativo. Então, a pessoa pagava para você levar o barril de petróleo, porque achava que ia ter uma grande paralisação da economia mundial, até mais do que de fato aconteceu. O preço do barril de petróleo foi lá para baixo. Isso acabou prejudicando as petroleiras, mas o inverso aconteceu. Então, quando você teve uma injeção muito grande de dinheiro nas economias, então os bancos centrais pelo mundo colocaram muito dinheiro nas economias, principalmente para tentar incentivar a atividade econômica, e isso puxou o preço do barril do petróleo, porque você tinha um investimento, tanto em infraestrutura quanto na própria atividade econômica em si, isso acaba puxando o preço do barril do petróleo. E agora, no começo do ano, nós tivemos a guerra entre Rússia e Ucrânia, e isso fez com que o preço do barril do petróleo subisse ainda mais, porque a gente está falando de dois dos principais players exportadores de commodity do mundo, que são a Rússia e a Ucrânia, principalmente a Rússia aqui na questão do óleo, né, do petróleo. Então isso fez uma escassez do produto, o preço subiu. Tudo isso para falar o quê? A Petrobras, que é uma vendedora de petróleo, então ela explora principalmente o pré-sal hoje, ela teve o preço do seu produto que ela vende, né, o barril do petróleo, subindo a preços muito altos. E isso fez com que ela gerasse um fluxo de caixa muito grande. Pensa que ela vendia o mesmo barril antes por 40, ela passou a vender por 110, quase o triplo. Isso foi muito positivo para o balanço, para as contas, né, para as demonstrações da Petro. E ela não tinha o que fazer com esse dinheiro, entre aspas, né, enfim, era uma dúvida boa, né, o que fazer com esse dinheiro. Ela estava desinvestindo de alguns campos, então se você ouve falar hoje de PetroRio, 3R, PetroRecôncavo, são empresas juniores de petróleo que compram esses campos que a Petrobras está desinvestindo, porque hoje a Petro foca só no pré-sal. Então a Petro ela vem desinvestindo desses campos maduros que a gente fala, né, campos em terra que a gente fala, né, que é onshore, e está focando só no pré-sal. Então ela desinveste de alguns projetos, ela não está investindo, não está colocando dinheiro, gerou um caixa muito grande. Ela fez o que com essas coisas? Duas coisas, com esse dinheiro, duas coisas. Reduziu o endividamento, então o endividamento dela hoje é menos do que uma vez, a dívida líquida dela é menos do que uma vez o EBITDA, é menos do que 60 bilhões de dólares, o que para a Petro é pouco, e ela distribuiu dividendos. Então, o que a gente faz com essa geração de fluxo de caixa? Distribui na forma de proventos e de dividendos. Então, ano passado, nós tivemos quase 80 bilhões, entre 70 e 80 bilhões de dividendos distribuídos pela Petro, o que já deu quase um quarto do valor de mercado dela, então deu 20 a 25% de dividend yield, e esse ano ela já anunciou mais 136 bilhões de dividendos, o que representa um terço do valor de mercado. Então é isso, a gente está vendo a Petrobras
com uma geração muito forte de fluxo de caixa e distribuindo isso na forma de dividendos. O Felipe perguntou, Petro e Banco do Brasil são duas ações que não dá para analisar sem falar do risco político embutido nelas. Como vocês enxergam isso? Isso está considerado na análise da Suno de alguma maneira? Excelente pergunta, Felipe. Sim, isso está analisado, nós inclusive modelamos isso, nós temos isso considerado na nossa análise, tanto qualitativa quanto quantitativa dos cases, né, das empresas. Aqui sobre Petrobras, já que a gente está falando de Petro agora. A Petro, sim, ela tem um risco político, principalmente de intervenção na estatal e a utilização do fluxo de caixa dela, né, dos recursos dela, para projetos de CAPEX duvidoso ou que não geram um retorno tão grande para o acionista, como aconteceu há um tempo atrás. Isso é um risco, mas hoje isso é muito bem desenhado e hoje isso é muito bem protegido. Então, pela lei das estatais, que foi regulada, né, aprovada em 2015 ou 2016, um dos 2 anos, e além do próprio estatuto social da Petro, toda política pública que for realizada por meio da Petrobras pelo governo, que gerar perda de recursos para a Petro, ou seja, alguma política pública foi feita usando a Petro para isso, e ela perder recursos com isso, o Estado, que é o poder público, é obrigado a reembolsar a Petrobras do valor. Isso já aconteceu, tá? Então, se alguém de repente disser, mas isso, enfim, só está no papel, não acontece, já aconteceu. Tá, durante 2018 na greve dos caminhoneiros. Então, hoje ela está muito bem protegida no amparo legal da lei, pela lei das estatais, além do próprio estatuto dela também vedar isso. Então, no caso de um novo governo, enfim, até o mesmo governo, enfim, é uma política pública que tente utilizar a Petrobras para recursos, né, às vezes que não geram o melhor retorno para o acionista, isso é muito bem protegido hoje, tá? Tanto pela lei, né, pela lei das estatais, quanto pelo próprio estatuto social da Petro, que é bem difícil de ser alterado, tá? Precisaria de uma ampla maioria dentro do Conselho de Administração, você precisaria alterar tanto em Senado quanto em Congresso a lei das estatais, não é fácil. Então hoje ela é muito bem protegida contra isso. E mesmo que a gente pegasse o preço do barril do petróleo, que hoje é $100, tá na faixa de 100 a 110, 90, nessa faixa. Mesmo que alguma política pública tentasse descolar esse preço e falar assim, não quero que venda mais a 100, quero que venda a 60, que é uma média histórica do barril do petróleo até hoje. Ainda assim, a Petrobras geraria um fluxo de caixa muito grande, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Então, isso está na conta. Por mais que ela esteja protegida desse risco político, de certa forma, digamos, tanto pela lei das estatais quanto pelo estatuto, ainda que houvesse algum descolamento do preço internacional no petróleo, a Petro seria uma geradora muito grande de fluxo de caixa, mesmo com esse descolamento. A gente ainda estima que ela teria um dividend yield próximo a 15%, o que a gente considera bem atrativo aqui na nossa visão enquanto gestores da Suno Asset. Por isso que a gente gosta do papel e a gente tem posição no fundo em Petrobras. Ok? O Luiz, só para fechar, ele perguntou, há uma previsão do percentual de dividendos da Petrobras no segundo semestre? Sim, inclusive ela distribuiu agora, né, o Felipe? Ela distribuiu mais ou menos 88 bilhões no início do ano, 88 bilhões agora, com mais 36 bilhões, mais ou menos 40 bilhões que ela tinha distribuído já no início. Isso tudo soma 136 bilhões de distribuição de dividendos no ano. Tá? Alguns foram uma antecipação de dividendos, sim, mas sim, pode ser que ela pague mais, tá? Pode ser que ainda tenha mais referentes a esse exercício. Não necessariamente ela vai pagar nesse ano, mas referentes a esse exercício, pode ser que ainda tenha, que pode ser pago esse ano ou no ano que vem. Vai depender da política de distribuição que o Conselho de Administração vai aprovar. E aqui a gente não tem muito controle sobre, né? A gente não tem muito como saber o que a Petrobras vai fazer com o fluxo de caixa que ela gerar. O Conselho pode decidir colocar em caixa, pode decidir distribuir, então a gente não tem como saber, mas desse exercício pode ser que ainda haja distribuição, tanto esse ano quanto para o ano que vem. Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou puxar um pouco aqui, acho que só para fechar então em Petro, vocês viram que aqui tem uma distribuição de dividendos muito grande, a dívida líquida dela, né? Quando a gente vê o endividamento da Petro, ó como cai. Então aqui que a gente falou, ela foi uma empresa com um endividamento muito alto, e foi caindo, até hoje está meia vez o EBITDA. Então a dívida líquida da Petro inteira hoje dá metade de um EBITDA que ela gera em um ano. Uma posição de caixa, né, de endividamento muito confortável. Beleza? Enfim, hoje a empresa negocia a 1,7 vezes EBITDA, então o valor da Petrobras inteira hoje é 1,7 vezes o valor de um EBITDA, ou seja, de um lucro operacional. Quanto que ela dá de lucro operacional no ano?
Tudo bem que aqui a gente está falando de um preço de barril de petróleo mais alto, isso leva os múltiplos, né, leva os resultados dela para cima, mas ainda assim é bem atrativo pelo que ela gera de fluxo de caixa, é por isso que a gente está comprado no papel aqui no fundo.